nós não estamos falando de princípios de família? Pois Samuel, ele foi tido por Ana, mas ele foi doado para a casa de Eli. Samuel, ele vivia em meio a toda essa confusão. Ele via Eli sem ter autoridade com os filhos, e ele via Ofni e Finéias fazendo o que queria no tabernáculo. Para vocês terem ideia, Ofni e Finéias, eles começaram a estar tão fora da presença de Deus, eles começaram a se distanciarem tanto dos caminhos do Senhor, que eles chegam a querer levar mulheres para dentro do tabernáculo. A que ponto chega o homem? Porque a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E assim as coisas vão acontecendo, e assim vai descendo de ladeira abaixo. Mas eles, depois de fazerem ainda tudo isso, queriam mudar. E eu tenho um conselho para vos dar nesta noite. Nunca mude princípio de Deus, porque os princípios de Deus são imutáveis. Toda vida que a gente tenta mudar um princípio de Deus por um princípio nosso, a gente se corta todinho. Toda vida que a gente tenta mudar um princípio de Deus por um princípio filosófico, eu já vi muito pastor caindo nessa esparradela de Satanás. Tenta mudar a palavra de Deus para dar um tom suave, filosófico. E aí ele se distancia cada vez mais. Em vez de falar de Jesus, fala de Platão. Em vez de falar do Espírito Santo, ele fala de Aristóteles. Meus irmãos, princípios não é para ser quebrado. Ofni e Finéias também são exemplos daqueles que quebram princípios familiares, desonram seus pais, se afastam e acabam mortos. Eles, porém, têm uma diferença. Esses homens, eles fizeram tanto mal, e pelo seu pai ser conivente com tudo aquilo que era feito, o pai acaba, quando soube que eles tinham morrido, acaba caindo de uma cadeira para trás e também morreu. Por quê? Porque foi conivente. E eu vejo até muitos pastores que não são coniventes com os erros dos filhos. E por não serem coniventes com os erros dos filhos, se mantêm na doutrina do Senhor. E algumas pessoas dizem assim: mas como é que pode um pai faz um negócio desse com um filho? Porque princípios de Deus não se negociam. Pode ser quem for, princípios de Deus são imutáveis, amados irmãos. Nós estamos em um tempo de Natal, o princípio de Deus está estabelecido, é o único, é somente Ele. Não dá para nós trocarmos o princípio de Deus, que é o nascimento de Jesus, por uma árvore enfeitada com bolinha. Não dá. São princípios de Deus. Não dá para eu trocar a honra pela minha família para honrar os de fora. Não dá para eu dizer: não, mas eu sou obediente a Deus quando eu desonro aos meus pais. Não dá. Está fora. Princípios inalteráveis, imutáveis da palavra de Deus. Nestes dois exemplos, nós já podemos ver o final da vida destes homens. Primeiro, Sansão. Foi o que aconteceu com Sansão? Sansão é enganado, é tomado por escravo, tirando os seus olhos, ele fica cego. Tudo isso por quê? Desonrou seus pais, quebrou o princípio de Deus. E princípio de Deus não se quebra, princípio de Deus se segue. É por isso que nós conhecemos a palavra de Deus, é por isso que nós estudamos a palavra de Deus, é para seguir. Isso aqui é luz, irmãos. Luz para os meus pés são a tua palavra. Imagine que você está num mundo escuro como esse. Se você não tiver a luz da palavra para lhe guiar, você vai cair. Sansão caiu, teve os seus olhos furados, foi ridicularizado pelos seus antagônicos, por aqueles que antes ele matava e fazia tudo. Ele foi tido agora como escravo, virou motivo de chacota. Ofni e Finéias foram mortos.
e ainda mataram o seu pai, por se distanciar daquilo que Deus havia colocado como paradigma. Quando falamos paradigma, entenda-se modelo, padrão. Porém, os que servem ao Senhor, agora vamos ver o outro lado, né? Porque sempre tem dois lados da moeda. Tem um lado da cara e tem um lado da coroa, não é assim? Tem um lado dos bons e tem um lado dos ruins. E a palavra de Deus, ela é sugestiva, gente. Jesus disse: se quiseres, se entrares, se obedeceres, se bateres, tudo é condicional. É eu e você que decidimos o final da nossa história. Tem gente que diz assim: oh meu Deus do céu, eu não tive sorte na vida, aconteceu isso. Não. De que se queixa o homem, se não das suas próprias escolhas? É daquilo que escolhemos. Mas se escolhemos mal no passado e colhemos o fruto desse mal, agora devemos começar a escolher melhor. Devemos começar a escolher bem. Então o outro lado, daqueles que preservam os princípios de Deus, é na pessoa de Davi, um exemplo abençoado. É no exemplo de Salomão, que foi o homem mais rico da terra, que foi o homem mais próspero da terra. Por quê? Porque honrou o conselho do pai. Davi, quando estava na ânsia da sua morte, chega Salomão e diz para ele: pai, o que eu devo fazer? Muito obrigado, gente. O que eu devo fazer para poder levar este povo, para governar este povo? E Davi disse para Salomão apenas uma palavra. Ele disse: Salomão, seja homem, governe temendo ao Senhor. O temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, o que norteia a nossa vida. Temor ao Senhor. Uma coisa que já não se vê tanto. Pessoas que não temem mais a Deus, não ligam mais se isso ou aquilo é pecado. Davi, um jovem, mas um jovem obediente. O seu pai dizia: vai para as colinas, ele ia para as colinas. Jessé dizia: vem para casa, ele ia para casa. Jessé dizia: vai pastorear lá no campo, ele ia. Jessé dizia: vai atrás dos teus irmãos, que eles estão na frente da batalha contra Golias. Davi ia. Por quê? Princípio da obediência, princípio da ordem. Tudo, irmãos, precisa ter ordem. O Brasil é um dos países mais maravilhosos do mundo, mas onde as pessoas gostam de desordem, né? Gostam de bagunça, gostam de tudo de qualquer jeito, um tirando vantagem em cima dos outros. É a lei de Jess que importa que eu me dê bem e o resto. Mas agora está todo mundo gritando nas ruas e pedindo o exército. Por quê? Está todo mundo nas ruas pedindo o quê? Intervenção militar. Por quê? Porque onde tem ordem, tem progresso. Onde não tem ordem, não tem progresso, tem regresso. O que eu quero dizer com isso? Que aqueles que obedecem à palavra de Deus, aqueles que se submetem, aqueles que honram e obedecem, esses vão progredir sempre. Você quer progredir, você quer avançar, você quer ser abençoado? Obedeça, seja submisso, seja uma pessoa que conhece a Deus de verdade e anda nos seus caminhos. Davi era um homem destes, era um homem que fazia jus àquilo que Deus disse que ele tinha, um coração segundo dele. Por quê? Porque Davi, ele estava sempre de prontidão a obedecer. Davi, ele tinha algo consigo que chamava a atenção entre todos os guerreiros. Davi, ele sabia respeitar as autoridades. O respeito às autoridades é tudo. Sejam elas eclesiásticas ou sejam elas materiais. Sejam elas, como eu digo, a palavra eclesiásticas e
princípios de Deus, porque foram colocados para aqueles que amam a Deus para serem bem-aventurados. Aqui nos Estados Unidos, nós vemos a maioria das famílias, a desagregação, e é nisso que é o ponto principal desta mensagem. Você que tem filhos, você que tem enteados, ou você que tem sobrinhos, ou você que está à frente da sua família, saiba de uma coisa: não queira imitar os hábitos danosos dos americanos. Eles são pessoas boníssimas, esse país nos recebeu, esse país tem nos dado tudo, mas tem alguns hábitos que não são bons. E às vezes eu vejo famílias brasileiras que chegam aqui com os filhos e querem levar o mesmo ritmo. Não, vamos esquecer do Brasil, vamos levar aqui o mesmo ritmo dos americanos. Faça isso não, que você está colocando seus filhos na cova. Quer exemplo? Famílias desagregadas, falta de respeito para com os pais. Menina aqui não tem mais respeito a pai. Menina aqui acha que sabe das coisas. Não, eu sei, não sabe de nada. Começou agora. A gente anda já há tanto tempo. Eu estou com 47 anos de idade, tem pessoas aqui com 30, o Anjinho aqui com 50. Nós já andamos muito mais, nós conhecemos muito mais da vida do que qualquer um que está nascendo agora. Mas aqui nos Estados Unidos não. O menino de 6 anos de idade dá tapa na cara da mãe, faz o que quer. E a mãe não pode nem triscar. A gente fala tocar, né? No Ceará a gente chama triscar. Pode não, porque se fizer alguma coisa chama a polícia. Que conversa é essa? Por quê? Porque quer viver na cultura da América. Não faça isso não com a sua família, porque isso vai ser danoso e vai cobrar um preço muito caro lá na frente. A falta de amor dos filhos para com os pais. Tem horas que eu digo assim: Jesus, tu me trouxe com um propósito muito específico nos Estados Unidos. Porque se não fosse o Senhor que nos sustentasse aqui, né, minha filha? Nós já tínhamos voltado já há muito tempo. Por quê? Porque é difícil. É difícil. Porque aqui não existe amor. A gente vê, graças a Deus, lá em casa eu tenho 2 filhos, 3 filhos, maravilhosos. Mas a gente vai nas famílias. Essa semana eu vi uma coisa, semana passada eu vi uma coisa que eu fiquei, irmãos, eu fiquei para não viver. Porque eu sou muito quadrado, irmão. Sou dos velhos tempos. Eu não aguento essas coisas muito jovem, não. Cheguei na casa de uma pessoa, eu vou logo dizer: oi, me desculpe, Rafaela, você chegou para ter um pastor, seguro, que dá doutrina e que não tolera esse tipo de coisa. Teve uma igreja que eu pastoreei, um filho de outro pastor chegou para mim, o pastor disse: pastor, fulano não quer ir para a igreja. Eu disse: por que você não bate nele? Não, porque ele já tem 16 anos, que eles vão chamar a polícia para mim. Conversa, cadê ele? Chama ele aí. Aí ele veio, esmilinguido. Ih, besteira. Quer mais ir para a igreja não, macho? Que preciso ficar em casa. Eu olhei para o pai dele e disse: o que o senhor vai dizer aí para ele? Você sabe, né, pastor, dessa idade. Digo: o quê? Mora dentro da tua casa, come as tuas coisas, como você disse. O que vai fazer? O que ele fica fazendo em casa? Não, o bichinho fica jogando videogame. Bichinho, um manzagão desse daqui. Nessa idade aqui eu já sustentava uma família, meu amigo. Mas tu vai vir para a igreja? Precisa ficar em casa. Eu digo: pois já que teu pai te bate, peraí que eu vou dar uma cinturançada. Rapaz, não, pastor, eu vou vir. Eu digo: olha aí, mas o que está faltando? Aí disse para o pai dele. O pai dele nunca bateu, tá aí. Até hoje o menino está dentro de um quarto jogando videogame. A cultura americana. Amados irmãos, princípios imutáveis. Princípio da família. Filhos precisam obedecer e honrar seus pais. Podem ser quem for. A minha esposa tem vários exemplos e eu também. Lá no Brasil, às vezes eu conheci um cara, rapaz. Ele tinha 5 filhos.
Ele fumava maconha até morrer. Na mesma rua. Os 5 filhos, ele maconhado na calçada, caído. O esposo da Irani. Os filhos chegavam, a benção, pai, de tão maconhado que estava. Eu nunca vi um filho desrespeitar. Aqui na América, não. Aqui, eu quero um iPhone 14, ou 16, ou 18, que eu não sei nem qual é o número que está agora. E o pai não dá, eu preciso. Aí do pai que não der, que conversa é essa? Que conversa é essa? Mas, irmãos, precisamos nos equiparar, precisamos pensar muito bem. Se queremos estar nesta terra, amém, estamos fazendo a vontade de Deus, estamos trabalhando, estamos construindo alguma coisa, mas preserve os princípios familiares. Preserve os princípios familiares. Por que aqui não se vê as pessoas casando devidamente? Irmãos, ontem eu assisti um casamento, eu já estou terminando, irmãos. Ontem eu assisti um casamento, irmão, no Brasil, de um filho de um pastor, com uma filha de outro pastor, que eu fiquei arrasado. Porque ainda existe, né, essa tradição no Brasil, né? Aqui, rapaz, é um estrambelhamento.